Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar em um lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, podemos nos assentar um pouquinho, queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, irmãos e irmãs que rezam conosco pelos meios de comunicação deste santuário. O evangelho é conhecido bastante por nós, o famoso evangelho da cura da sogra de Simão Pedro. Podemos elencar aqui alguns pontos importantes para que cada um de nós possamos continuar a nossa reflexão. Primeiro ponto que o Evangelho quer nos assinalar: a vida do cristão não pode ficar só no nível da oração, tem que partir também para a prática. Esse é o primeiro ponto que o Evangelho de hoje quer nos ensinar. E como que a gente vê isso no Evangelho? A partir do momento em que a sogra de Simão é curada. A melhor forma que a gente pode recompensar a Deus por tudo aquilo de bom que Ele é, por tudo aquilo de bom que Ele nos oferece na nossa vida, é a gente continuar a missão deixada por Jesus. Como a gente acabou de ver no Evangelho, assim que a sogra de Simão foi curada, ela se levantou para servir. Ela se levantou para servir. Então a melhor forma de a gente agradecer uma graça a Deus é a gente continuar a missão deixada por Jesus Cristo a cada um de nós. Cada um dentro da nossa realidade, cada um dentro da nossa vivência e da nossa caminhada. Outro ponto importante do Evangelho que podemos também tomar: a importância da oração. Jesus assim que curou, Jesus assim que libertou muitas pessoas, na madrugada Ele sai para rezar. Ele sai para orar. Então o que alimenta a nossa caminhada, o que alimenta o nosso entendimento para com Deus e com a gente mesmo, é a vida de oração. Então a gente tem que se perguntar: como é que está a minha vida de oração? Vocês vão perguntar para mim: mas o que é rezar, seu padre? O que é orar? Jesus orava por dois grandes motivos. Jesus primeiro rezava para entender a vontade do Pai na vida dele, e por isso ele sai de madrugada, e a gente sabe muito bem o que significa madrugada na Bíblia. Madrugada é momento de tensão, madrugada é momento de dúvida, madrugada é momento de sofrimento, madrugada é momento de decisão. Por isso que não tem a melhor coisa para fazer na madrugada, e isso é uma realidade nossa humana, quando a gente está passando por uma dificuldade, quando a gente vai fazer uma escolha muito importante, definitiva na nossa vida, melhor forma da gente resolver e buscar a resposta é através da oração. Primeiro, porque a oração nos faz enxergar, entender e escutar a vontade de Deus para nós. E Jesus rezava por outro grande motivo: para ele ser fiel e perseverante nas coisas do Pai. Vocês podem ver que antes de qualquer atitude importante que Jesus iria fazer, ou ele se retirava para o deserto, ou ele subia para o monte, e ali ele entrava em oração. Foi dessa forma que ele escolheu os 12, foi dessa forma também que ele começou a se fortificar para poder passar o caminho da cruz. Foi dessa forma que antes dele fazer qualquer cura, qualquer milagre, primeiro ele rezava, procurava entender se de fato aquilo era a vontade de Deus na vida dele, vontade do Pai para ele, e depois ele descia e fazia. E ele fazia aquilo que era a vontade do Pai. Então é um outro ponto importante no Evangelho de hoje.
Outra coisa bonita que a gente pode entender também no evangelho de hoje. Chegaram os apóstolos perguntando por Jesus, e Jesus vai dizer: olha, precisamos ir para outros cantos. Jesus tinha um medo tremendo de holofote. Ele não gostava de ficar se aparecendo, né? Ele não ficava aparecendo diante das curas e das libertações que ele fazia, não gostava de muita propaganda. Por quê? Porque corria o risco de a cada milagre que Jesus fazia, o povo se apegasse nele por causa dos milagres, mas não por causa do compromisso que o milagre tem que focar na nossa vida. Ele vai mostrar que ele é rei e senhor, ele vai mostrar que ele é Deus aonde? Lá na cruz. Muitas vezes, quando Jesus realizava uma cura, um milagre, qual é a primeira coisa que ele pedia para o povo? Fica de boa, agradece o Pai e fica de boa, não precisa ficar alardeando não. Mas por que ele fazia isso? Porque muitas vezes a gente tem a tendência de ficar só mirando o Jesus milagroso, mas o Jesus que pede o compromisso para nós, diante daqueles que necessitam da nossa ajuda, muitas vezes a gente corre fora. Por isso que no evangelho de João, ele vai ficar meio lá ressabiado com Nossa Senhora nas bodas de Caná. Mas mulher, não chegou minha hora ainda de manifestar a glória do Pai. Que hora é esse que Jesus fala no evangelho de João? Na cruz. O que é o recado que o evangelho de hoje quer mostrar para nós? Que a nossa atitude seja como a atitude da sogra de Simão. Eu recebo a graça de Deus na minha vida, e por isso a melhor forma de louvá-lo é ir ao encontro daquele que necessita. E são muitas as necessidades. No fundo, o evangelho de hoje é um resumo de toda a atividade de Jesus. Em que consiste a atividade de Jesus? Anunciar a boa nova do evangelho, catequizar. Isso vocês devem fazer dentro de casa, né? Ambiente de trabalho, e sempre junto com o anúncio vem uma atitude. Jesus é assim, ele anuncia, mas ele também mostra o anúncio através de atitude, seja cura ou seja libertação. E é a nossa missão também. Nós também temos a missão de anunciar, curar. Mas seu padre, eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, eu não sou nada. Olha, tem muitas feridas que não são físicas. Tem muitas feridas na nossa vida que são espirituais e afetivas. E muitas vezes psicológicas. E essas feridas a gente pode ajudar a curar. Bom par de ouvido para escutar uma boa palavra de sabedoria na vida do outro que está com o ouvido e o coração aberto. Isso cura muito. Isso cura muito. E libertar. A gente sabe que são muitos vícios que escravizam o ser humano, né? Então também nós somos chamados no dia de hoje também a ajudar as outras pessoas a se libertarem. Peçamos então pela intercessão de Frei Galvão e também com a luz do Espírito Santo, a gente seja como a sogra de Simão. Recebemos a graça de Deus e vamos continuar anunciando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Convido a todos a ficar em pé e vamos elevar as nossas preces. E a cada pedido vamos rezar juntos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece.